Atenção Brasil, um romance repentino e a morte vem pouco tempo depois. David, de 31 anos, é encontrado morto em São Paulo num galpão. Ele foi morto asfixiado, um saco na cabeça, o RG dele ao lado do corpo. O assassino queria que o David fosse encontrado rapidamente. A ex-namorada Ingrid, a família suspeita que ela esteja escondendo alguma coisa. Acompanhe a reportagem inédita. Um pai que não segura as lágrimas e que busca respostas sobre o assassinato do filho. Eu não quero acusar ninguém, eu não estou aqui para acusar ninguém. Eu só quero saber por que fizeram isso com meu menino. Meu menino era um menino bom. Ele era trabalhador, ele pagava suas contas em dia e não tinha motivo para ninguém fazer isso com ele. David Nunes Guimarães tinha 31 anos. A família diz que ele teve altos e baixos nos últimos tempos e acabou se separando, mas estava focado em reconquistar a ex-mulher para viver novamente junto dela e do filho de 7 anos. Durante o período que passou longe da esposa, ele conheceu outra mulher, Ingrid. Os dois começaram a namorar, mas a relação deles, segundo testemunhas, sempre foi bastante conturbada. No último domingo, dia 14, David havia combinado com o pai de ir à igreja. Só que por volta das 7 horas da noite, ele ligou para o pai e desmarcou o compromisso. Disse que estava com um casal de amigos e que não iria mais ao culto. David fez questão de tranquilizar o pai. Disse que estava tudo bem. Por volta de meia-noite, David então ligou para a mãe e disse essas mesmas palavras. Disse que estava com um casal de amigos, que estava tudo bem e que logo mais ele iria para casa. Só que por volta das 3 horas da madrugada, a mãe de David acordou e não encontrou o homem em casa. Ela então ficou desesperada, começou a ligar para o filho, mandou mensagens pelo WhatsApp, só que o celular de David já estava desligado. Pela manhã veio a notícia: David tinha sido assassinado. O corpo dele estava aqui nesta fábrica desativada, aqui em Itaquaquecetuba. Estava com um saco na cabeça e com sinais de estrangulamento. O corpo de David também tinha um machucado na mão, o que indica que ele tentou se defender das agressões. A gente está aqui com o Mauro, o pai do David, que vai conversar com a gente. A família está bastante abalada, quer justiça. Seu Mauro, a família está ainda vivendo esse luto, desestruturada, e tem uma série de perguntas que não tem resposta para esse caso, principalmente no que diz respeito ao relacionamento do seu filho, do David, com a Ingrid, não é mesmo? É verdade. Ele estava num relacionamento meio conturbado, né? Ele tinha saído de uma relação onde ele era muito apaixonado pela ex-esposa, mas resolveu se envolver no outro relacionamento com essa menina e começou a ficar muito conturbado esse relacionamento. E ela era uma menina muito, tipo assim, que não aceitava as coisas. Quando ele tentou pôr um fim, ela passou mensagem para amigos nossos que não ia ficar isso não ia ficar assim o que ele fez com ela. As brigas entre David e Ingrid eram frequentes e em uma das discussões, a vítima chegou a agredir a companheira. Ingrid disse a pessoas próximas que iria se vingar. Eu fiquei sabendo, depois que meu filho faleceu, que eles tiveram uma briga certa vez, um tempinho atrás, parece que ele deu uns tapas nela. E ela passou a mensagem para amigos nossos dizendo que isso não iria ficar assim. O caso é cercado de mistérios e de muitas perguntas ainda sem respostas. A família tem certeza de que David esteve com Ingrid no dia do crime. Eu tenho certeza que no domingo esse casal de amigos é um casal da família dela que sempre estavam com eles também. Eles passaram em casa, depois que ele mandou a mensagem, ele ainda passou na casa dele com esse casal aí. Era uma caminhonete bonita, não identificou a marca, mas ele saiu, entrou na casa dele, pegou uma blusa, entrou nesse carro. E quando foi 11h40, mais ou menos, ele ligou para a mãe, dizendo que estava tudo bem, que estava com esses amigos aí, que ele já estava indo embora e que ele já ia subir para casa. Ingrid não foi mais vista na região,
Mas a mãe justificou o sumiço da filha para Mauro. Disse que a moça está sendo ameaçada. E sem querer, minha ex-mulher, apertou lá no botãozinho a mãe dele lá e ligou no celular da mãe dela. E depois falou que era engano. A mãe dela retornou dizendo que a filha dela estava sendo ameaçada. Que na terça-feira, minha filha ficou lá com um cara lá na porta da casa dela, dentro de um carro lá, das 6 da tarde até 10 horas da noite. E que se fosse de novo que ela ia chamar a polícia, porque a filha dela estava sendo ameaçada. E eu respondi a mensagem para ela. Dona Marta, eu respondi a mensagem para a senhora vai ver, está no seu celular aí, dona Marta. Eu falei para a senhora que ninguém está ameaçando sua filha. Nós somos cristãos, nós somos pessoas que agem da forma correta. Eu quero que ache o que fizeram com o meu menino, mas não é pelas próprias mãos, não. Eu quero que seja feita a justiça. Antes do crime, a relação entre a família de David e a família de Ingrid não era boa. A irmã de David havia se desentendido com a então cunhada. As redes sociais foram usadas para mensagens de intimidação. Nessa mensagem, a mãe da jovem envia um recado. Prazer, sou a mãe de Ingrid. Quem tiver problema com ela, pode resolver comigo. Os comentários seguem a mesma linha de ameaça. Esta mulher escreveu: sou amiga de Ingrid e ela tem amigas porretas. A família da vítima não sabe ao certo o que teria desencadeado a fúria dos parentes de Ingrid, mas tem certeza de que as ameaças eram direcionadas a David. Tem uma coisa do Facebook lá, que teve uma pequena discussão com a ex-esposa dele lá, e todo mundo começou a se apresentar, que é fulano, se mexer com um, mexeu com todo mundo, que nós faz, que a gente acontece, que nós... Então, eu quero só a resposta, eu não estou acusando ninguém. O David e a Ingrid se conheceram no ano passado. O relacionamento durou poucos meses e não era aprovado pelas pessoas mais próximas. Aqui, onde o corpo foi encontrado, tinha apenas a identidade do David. A carteira com R$550 e o celular sumiram. A família quer agora que a polícia quebre o sigilo telefônico. Acredita que as mensagens no celular do David vão ajudar a elucidar esse crime, né, seu Mauro? Exatamente. A Ingrid tinha bloqueado o David no celular. Não sei qual o motivo, ela andava atrás dele, depois ela bloqueou. Não sei se ela achou que não ia dar relacionamento mais mesmo. Só que o David pediu, então, para esse amigo Washington mandar mensagem para ela, pedindo para eles conversarem, para que ela desse oportunidade para ele se explicar, para poder... Não sei se foi em relação a essa briga que eles tiveram, que ele até deu uns tapas nela, que... enfim. E ele mandou as mensagens e no domingo, em vez dele ir para o culto quando ele tinha combinado, provavelmente ele deve ter encontrado ela. Nós conseguimos o telefone da Ingrid, nós vamos ligar para ela agora para saber como que era o relacionamento dela com o David e se ela tem interesse em nos conceder uma entrevista. No momento, o número chamado encontra-se desligado ou fora da área de cobertura. Esse primeiro número que nós conseguimos está desligado, a gente tem um outro contato aqui que nós vamos tentar também. Não foi possível completar a sua ligação. Por favor, verifique o número e... Esse contato também desligado, a gente não tem o endereço da Ingrid, ela não está indo mais ao local de trabalho, a gente não conseguiu contato com essa jovem para que ela desse os esclarecimentos necessários e também a sua versão sobre esse crime. Uma vida nova. Esse era o sonho de David, tanto que ele havia montado com um primo uma empresa especializada em limpeza de caixas d'água. O sumiço de Ingrid levantou suspeitas, porque a ex-namorada sequer foi ao velório do homem que ela dizia amar. Estou achando muito estranho, é isso. Ela ligando para saber, porque todo mundo já sabia. Ela não foi no velório se despedir, já que ela amava tanto ele. Ela ligou pro atual companheiro da minha ex-esposa, o Marcelo, perguntando se ela poderia ir no velório. Por quê? Se ela poderia. Entendeu? Ela poderia sim, porque morreu o ex-namorado dela, ela conviveu, por que ela não poderia ir? A polícia já começou a ouvir as testemunhas envolvidas nesse caso. Os investigadores também já receberam as imagens das câmeras de segurança da região. O próximo passo é saber qual foi o carro que deixou o corpo de David no local do crime.
A polícia, por enquanto, não descarta nenhuma hipótese. Trabalha com a ideia de um crime passional ou então de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, já que os pertences de David foram levados da cena do crime.